Queridos, que alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Sempre muito prazeroso vir aqui na sede, compartilhar a palavra de Deus, e aproveito para convidar vocês a irem lá conhecer a videira, aqueles que ainda não conhecem, eu sei que tem alguns, né? Principalmente aqueles que moram em Taguatinga, vai lá conhecer, fazer uma visita à nossa congregação. Abra sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo de número 33, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 11. Êxodo capítulo 33, versos de 1 até 11. Acompanhe a palavra de Deus comigo, leia com fé. Ela é a voz de Deus para o nosso coração nessa manhã. Disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel: És povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um, à porta da sua tenda, adorava o Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Até aqui a palavra do Senhor. Nós vamos orar mais uma vez. Pai querido, fala conosco nessa manhã, apesar de nós, apesar dos nossos pecados, que o Senhor se faça presente nessa manhã, Pai, nos ensinando, nos confrontando, nos encorajando. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Crianças, o desenho de hoje, eu quero que você desenhe algo que você já teve, talvez um brinquedo, uma bola, uma boneca, mas algo que você perdeu, que você não tem mais. Sabe aquele seu brinquedo, aquele seu carrinho de Hot Wheels que você ganhou assim e que sumiu na escola, sumiu na igreja, você esqueceu em algum lugar? Eu quero que você desenhe algo que você tinha, que você gostava muito e que agora você olha para trás e diz assim: puxa, eu perdi, que saudade daquele brinquedo, daquele objeto. Normalmente todo mundo já ouviu aquela frase de mãe, né? As mães vão me entender. Você só vai dar valor quando você perder, né? É meio draminha assim, um pouco dramática essa frase, mas agora que eu sou pai eu quero usar. Estou esperando os momentos certos. Essas frases são boas. Essa frase carrega muita verdade, não é verdade? Veja bem, você passa a sua vida inteira para buscar um estilo de vida saudável. E você negligencia isso. E aí você precisa ficar doente para você dar valor à saúde que você tinha. Talvez os mais velhos aqui estejam pensando, né? Puxa, aquelas noites que eu virei, né? Conversando. Hoje a gente dorme pouco, a gente fica assim, que saudade daquilo, né? A gente só dá valor quando perde. Aí você diz: eu não tenho tempo para cuidar da minha saúde. Mas aí você tem que arrumar tempo para cuidar da sua doença, não é verdade? É mais ou menos assim que a vida funciona. Talvez você que
é pai de um junior, de um adolescente. Você se lembra qual foi o último dia que você colocou ele para dormir? Porque teve um dia que você colocou ele para dormir pela última vez, né? E era um tanto cansativo, né? Você deitar com as crianças e ficar em todo aquele ritual de sono, e da sede, e da sono, e da coceira, e da não sei o quê. E você fala assim, criança, só deita e dorme. Mas agora que você não coloca mais para dormir, você diz assim, puxa, ele cresceu. Que saudade quando ele era pequenininho, quando eu deitava lá na cama dele, a gente ficava de chamego até a hora de dormir. O tempo voou. Agora ele já não quer mais sentar no seu colo, ele já não quer que você coloque ele para dormir, ele já não quer que você carregue ele de cavalinho. Teve um último dia. E agora que você perdeu, você diz, puxa, será que não valeria a pena eu ter diminuído o meu trabalho, as minhas horas extras, para brincar mais? Talvez você jovem, qual foi o último dia que você jogou aquele futebol com seus amigos da rua? Porque teve um dia, teve uma última pelada, teve um último momento de diversão, de risadas, de piadas ruins. Acabou, foi embora e você não viu. Mas hoje você olha e diz assim, cara, que saudade dos meus amigos da escola, que saudade daquele, 5 minutos ou 2 gols, daquele futebol valendo uma Coca-Cola, você dava o sangue por aquilo, né? Queridos, nós pensamos em pessoas que já foram, pessoas que nós não temos tanto contato assim mais. Você lembra da casa dos seus avós? Comer bolinho de chuva, tomar café, ouvir as histórias que o seu avô contava. Dormir na casa do vovô e da vovó é coisa boa, né? Aquele acampamento cheio de primo. Mas aí nós fomos ficando velhos, nós fomos perdendo os nossos interesses, nós vamos mudando a nossa agenda, e a gente olha para trás e fica assim, puxa, que saudade, que tempo bom, né? Que coisa boa era você poder ficar na casa da sua avó, dos seus pais, sem muito o que fazer, curtindo o ócio criativo. Passou. Quem dera, né, poder almoçar no domingo na casa da avó. Hoje deu saudade da minha avó. Ela está lá em Vitória, está internada, e me deu saudade dela, almoçar na casa dela. A ideia aqui não é levantar um saudosismo pela manhã, pelo contrário, é mostrar que o nosso coração muitas vezes tem coisas boas. Nós nutrimos coisas boas, nós vivemos coisas boas, e simplesmente essas coisas vão passando de uma maneira que os nossos olhos não veem, e quando nós perdemos, nós sentimos falta. O texto que nós lemos aqui, queridos, é exatamente isso que acontece com Israel. Eles tinham a santa presença de Deus no meio do arraial, eles tinham um Deus junto com eles, mas eles trocaram a glória do Deus invisível por uma criatura feita de ouro, por um bezerro de ouro. E agora Deus diz, olha, eu não estarei com vocês, eu não ficarei no meio de vocês. E agora que eles perderam, agora que Deus não se faz mais presente no meio deles, é tempo de prantear, é tempo de se arrepender. Um resumo daquilo que eu quero trazer nessa manhã é que a nossa vida, ela só é completa ao lado do Senhor. Esse é um resumo da nossa mensagem dessa manhã. A nossa vida, ela só é completa ao lado do Senhor. E nós vamos ver isso em 2 pontos. O primeiro ponto da mensagem de hoje, melhor que ter as bênçãos é ter o próprio Deus. O que acontece aqui, irmãos, é uma cena dramática. Nós vimos nos capítulos anteriores Deus mostrando a sua santidade, Deus confrontando o povo. Nós vimos Arão numa desculpa totalmente esfarrapada. Eu joguei ouro e saiu um bezerro. Seria o primeiro darwinista aí, né, da história. Mas Deus iria cumprir plenamente tudo o que Ele havia prometido, porque Ele é o Deus da aliança. Foi Ele quem passou por meio dos animais, garantindo as promessas pactuais ao povo de Deus. Mas agora, irmãos, há um detalhe que chama muita atenção.
Deus sim estava disposto a cumprir as suas promessas, Deus sim vai cumprir plenamente tudo o que Ele havia colocado. Ele daria bênção ao povo, Ele daria a terra. Moisés, o líder, estava ali, eles estavam no deserto, os inimigos seriam derrotados pelo poder do anjo, Deus expulsaria todo o perigo, todo tipo de ameaça, Deus daria o pão de cada dia, a providência de Deus, tudo acabaria bem, as promessas de Deus seriam todas cumpridas. Mas havia um problema. Final do verso 3: eu não subirei no meio de ti, porque é um povo de dura cerviz, para que não te consuma no meio do caminho. Você consegue perceber que esse povo, ele não estava perdendo bens materiais, eles teriam os bens materiais. Esse povo, ele não perderia a posse da terra. Deus disse: eu vou dar a terra prometida para vocês. Esse povo não sofreria ameaça, uma derrota militar, pelo contrário, Deus diz: eu vou derrubar todos os povos adiante de vocês. Eu vou dar exatamente tudo o que vocês precisam. Eu sou o Deus da providência, eu vou dar a vitória. O que eles perderam foi a presença de Deus no meio do povo. Eles tinham várias bênçãos, mas eles perderam o mais importante: o Deus de toda a bênção. Queridos, se você se lembrar, o tabernáculo, ele seria exatamente no meio do acampamento, demonstrando então a presença de Deus no meio do povo. Todas as tribos posicionadas, o tabernáculo no meio, para que o povo pudesse visualizar, olhar com seus olhos o Deus presente. Ele seria o Deus de Israel, Israel seria o seu povo. Mas depois daquele bezerro, irmãos, depois daquela traição cósmica, depois daquela cena triste, lamentável, Deus diz: olha, eu vou dar as bênçãos, mas eu não vou estar com vocês, no meio de vocês. Aqui é interessante porque o texto mostra, verso de número 1, que Deus até muda a forma de falar. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo. Você se lembra que nos capítulos anteriores, Deus diz para o povo: o meu povo. Agora Deus diz: Moisés, sobe daqui tu e esse povo de dura cerviz. Aqui é a segunda vez que Deus usa essa expressão. Um povo de coração duro, um povo de coração obstinado. Deus está dizendo para Moisés: Moisés, eu vou dar as bênçãos pactuais, eu vou dar bênçãos sobre vocês, mas sobe daqui tu e o povo que tiraste do Egito, porque esse povo é um povo de dura cerviz, e se eu estiver no meio desse povo, eu vou consumir. E queridos, terrível coisa é cair na mão do Deus vivo, porque o nosso Deus é fogo consumidor, o nosso Deus é santo, santo e santo. Nós não podemos nos esquecer desse atributo de Deus. Ele é santo, Ele é justo, Ele é fogo consumidor. E uma vez que aquele povo era um povo de coração duro, era um povo de coração obstinado, era um povo que queria seguir aos ídolos do seu coração, Deus disse: eu não estarei no meio de vocês, eu vou cumprir as minhas palavras, eu vou cumprir aquilo que eu disse. Mas aquela notícia, irmãos, é avassaladora para o coração de qualquer um. E é óbvio que isso acontece por causa do pecado. Isso não é novidade para o povo de Israel. O povo de Israel, desde o Egito, ainda luta com a incredulidade do coração, ainda duvida das bênçãos do Senhor, ainda duvida do poder de Deus libertador. O povo murmura no deserto, o povo sente saudade da comida da escravidão, e Deus tem tolerado o pecado daquele povo. E Deus dá exatamente a lei para corrigir aqueles corações obstinados. E o povo diz: Senhor, nós cumpriremos todas as palavras da lei, nós estamos aqui de pé dizendo que nós vamos cumprir.
Mas dá um tempinho, e eles dizem para Arão: Arão, faz um bezerro, faz um Deus para a gente, para ir à nossa distante, porque aquele Moisés a gente não sabe o que aconteceu. A disciplina do Senhor cai sobre o povo de uma maneira avassaladora. Você imagina você, pai, ou você, filho, você imagina você dizer assim para o seu filho: olha, eu vou te dar casa, comida e roupa lavada, eu vou te dar um teto para você dormir, mas saiba, não conte com a minha presença na sua vida. Nós queremos os nossos pais por perto, nós queremos o afeto, nós queremos o abraço, nós queremos o colo, e nós sentimos falta dessas coisas. Deus está dizendo para o povo de Israel: uma vez que vocês têm um coração idólatra, um coração duro e obstinado, eu vou dar para vocês as bênçãos, eu não vou voltar atrás naquilo que eu prometi. O texto vai dizer: sobe daqui tu e o povo que tiraste do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. O Deus pactual vai cumprir plenamente a sua palavra, mas ele diz: se eu ficar no meio de vocês, com o coração duro de vocês, eu vou consumi-los todos. Queridos, que disciplina, que notícia! E o texto vai dizer que eram más notícias. O evangelho são as boas notícias, mas aqui o povo é disciplinado com más notícias. Deus não estaria no meio daquele povo de dura cerviz, de coração obstinado, orgulhoso, teimoso, idólatra. Parece com a gente. Nós não podemos nos esquecer que o nosso Deus é santo. E sabe, irmãos, nós nos acostumamos com a presença de Deus, de um modo que nós acabamos trocando a presença de Deus por bênçãos materiais. Nós podemos transformar coisas boas em coisas idólatras. Nós podemos transformar coisas que deveriam servir para adorar o Senhor, para adoração pagã. E talvez, irmãos, Deus esteja te abençoando com bênçãos materiais. Talvez Deus esteja te dando aquele concurso que você tanto sonhou, mas que para chegar nele, você negligenciou a presença de Deus na sua vida. Talvez Deus esteja te dando as bênçãos materiais, a casa, o carro, mas pela forma como você buscou, pela forma idólatra como você buscou, Deus diz: eu vou te dar, mas saiba, eu não estarei contigo lá. Você já parou para pensar que terrível é ouvir isso? Porque muitos, numa busca incessante por bens, por dinheiro, por prazeres, acabam trocando a presença de Deus por essas coisas. E Deus até diz: eu vou te dar, só não conte com a minha presença, eu não estarei contigo lá. E não é estranho, porque muitas pessoas, ao conquistarem aquelas coisas que tanto sonharam, viram as costas para o Deus de toda a bênção, o Deus que deu todas essas coisas. Quando alcançam os seus sonhos, se esquecem do Senhor. Quantos jovens que se casam e parecem viver uma lua de mel eterna, não tem tempo mais para servir, não tem tempo mais para cultuar, vivem de viagens em viagens ao final de semana, trocando a adoração do Senhor por prazer pessoal. Orou tanto, buscou tanto, mas quando teve, não contou com o Deus de toda a bênção. Quem sabe você tem buscado um relacionamento a todo custo, e você agora conseguiu, mas Deus diz: olha, nesse namoro do jeito que você está levando, não conte comigo, eu não estarei contigo dessa maneira, porque você tem um coração duro, um coração obstinado. Você sabia que esse seria um ato pecaminoso, mas ainda assim você seguiu. Você vai até namorar, você vai até noivar, você vai até casar, mas eu não estarei contigo.
Meus irmãos, melhor do que ter as bênçãos é ter Deus no meio de nós. Porque é uma questão do que é mais importante para nós. O que é mais importante para o seu coração? As bênçãos ou o Deus que dá as bênçãos? O que é mais importante para você? Ter uma conta cheia de dinheiro? Ou ter a presença de Deus na sua casa, na sua família? Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Lutero diz que um trono sem Cristo é uma masmorra, mas uma masmorra com Cristo é um trono. O que você tem buscado, querido, na sua vida? O que é mais importante para você? Aonde que está o seu coração? O quanto você deseja, o quanto você almeja a presença de Deus na sua vida? A grande questão é que muitas vezes nós vivemos um ateísmo prático de segunda a sábado. Nós nos esquecemos do Senhor, nós não oramos, nós negligenciamos a palavra de Deus, nós não queremos conhecer mais o Senhor, mas nós queremos que Deus continue nos abençoando, porque queremos as bênçãos, mas não queremos o Deus de toda a bênção. E o que acontece com Israel, ao seguir o seu coração enganoso, é se prostrar a um falso Deus, mas a disciplina vem, e a disciplina é terrível, é Deus dizer: eu não estarei no meio de vocês. E aqui parece, queridos, que o povo começa a cair em si daquilo que aconteceu. Verso de número 4: ouvindo o povo más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestia os seus atavios. Não tinha mais motivo para comemorar, não tinha mais nada para se alegrar. O povo aqui agora começa a se prantear, começa a se arrepender. Eles tiram os seus atavios, os seus ornamentos, as suas joias, tudo aquilo perdeu valor, perdeu sentido. Agora o povo chora, o povo se lembra que mais importante do que aquelas bênçãos era a presença de Deus no meio do povo. Você se lembra quando Moisés desce do monte? Qual era o clima? Moisés desce ali junto com Josué, e Josué diz: olha, é alarido de guerra, tem música, tem canto, e Moisés diz: olha, não é alarido do vencedor nem do perdedor, mas tem festa, festa pagã, festa que é contra o Senhor. Eles estavam ali comemorando, bebendo, se alegrando, mas agora, quando Deus diz: eu não estarei no meio de vós, as escamas dos olhos caem, e aqueles atavios, aqueles enfeites, aquelas joias que foram usadas para fazer aquele bezerro, agora eles precisam tirar fora essas coisas, porque é tempo de choro, é tempo de arrependimento. E Deus diz: olha, mais uma vez, és um povo de dura cerviz, e se por um momento, se só por um momento eu estiver no meio de vocês, eu vou consumir vocês, porque a minha presença é santa. Deus está poupando o povo de ser consumido pela sua santidade. Aquele pecado trouxe uma consequência terrível, e normalmente nós não gostamos de lidar com as consequências do nosso pecado. Nós abraçamos o pecado, nós amamos o nosso pecado, nós achamos aqueles prazeres interessantes, mas nós não queremos lidar com as consequências deles. As crianças que o digam. Quando a gente diz para as crianças: olha, você precisa ser disciplinado. Não, papai, não, mamãe, agora eu vou obedecer. Mas por que não obedeceu antes, criatura? Porque agora a consequência vem. E nós somos assim também, adultos. Nós flertamos com o pecado, nós amamos o pecado muitas vezes, e quando a disciplina do Senhor vem sobre nós, a gente diz: não, Senhor, agora eu vou obedecer. E Deus diz: mas agora tem disciplina, agora eu preciso corrigir o seu coração. Nós precisamos da mesma graça, do mesmo evangelho que os nossos filhos, irmãos.
Nós só estamos em momentos diferentes da vida. O povo tirou os enfeites, tirou as joias. Agora o povo precisa chorar, o povo precisa se arrepender. E Deus diz: olha, eu vou mandar um anjo. Mas Deus diz: eu não estarei no meio de vocês. Meus irmãos, isso é terrível. É terrível quando nós chegamos ao final da nossa vida e temos tantas coisas, tantos bens, tantas bênçãos, mas olhamos para trás e vimos que Deus ficou lá atrás na nossa vida, lá na nossa juventude, na nossa adolescência. Nós olhamos para trás e dizemos: puxa, como eu busquei o Senhor naquela época, como eu orava quando eu era adolescente, como eu orava quando eu buscava um cônjuge, como eu orava, como eu jejuava quando eu buscava aquele concurso. Mas agora, no final de uma vida repleta de realizações, nós olhamos para trás e pensamos: mas cadê Deus no meio da minha casa, no meio da minha família? É terrível, irmãos, a constatação de uma vida sem o Senhor. É chocante, na verdade. Mas a maioria das pessoas quer a ajuda de Deus para superar os obstáculos da vida, para alcançarem a terra prometida, mas não tem o mínimo interesse no relacionamento pessoal com o Senhor. Quantas pessoas entram na igreja, e nós temos diversas igrejas oferecendo bênçãos aí na cidade. Quantas pessoas se aproximam da igreja, se aproximam do corpo de Cristo, por causa das bênçãos e não do Deus pactual. Quantas pessoas acham que a igreja é um círculo bom de networking para crescer na vida? Vem à igreja não para cultuar, não por causa de Deus, mas porque querem uma ajuda para desafios da vida. As pessoas ficam satisfeitas se Deus derrotar os seus inimigos, mas elas não querem que Deus tome e derrube o reino do seu próprio coração. Na verdade, é exatamente isso que alguns cristãos têm feito. Eles querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus de toda a bênção. Eles querem os benefícios do Evangelho, mas não querem a pessoa bendita do Senhor Jesus em sua vida. Eles querem o Deus que salva, mas não querem o Deus que é Senhor sobre o nosso coração. Ah, irmãos, como anda a sua vida? Como anda o seu coração? Será que você tem se prostrado aos falsos ídolos, aos ídolos do seu coração? Ou você tem buscado ao Senhor verdadeiramente? Porque se essa é a sua situação, queridos, se você tem se prostrado aos ídolos do seu coração, essa é uma manhã de arrependimento, essa é uma manhã de você se quebrantar diante do Senhor, de clamar ao Senhor: Senhor, acode a minha fé. Aquele Deus que nos tirou de um lamaçal de pecados, é a Ele que nós clamamos nessa manhã. Pense em tudo que você faz no dia, em todos os seus afazeres. Será que tudo isso que você faz é para a glória de Deus? É buscando que Deus seja o centro da sua vida? Ou você simplesmente deixou Deus de lado? Você tem uma vida separada entre secular e sagrado? E Deus não está no meio do seu coração, no meio da sua vida. Saiba que conhecer a Deus, saber quem Deus é, fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus, é muito melhor do que qualquer outra bênção. É muito melhor do que ter uma casa grande, um carro do ano, fazer viagens internacionais. Porque se nós temos Cristo, queridos, se Deus está no meio da nossa vida, da nossa casa, nós somos os mais ricos dessa terra. Nós somos os mais abençoados. Se Deus está conosco, não nos falta mais nada. Não busque bênçãos e prazeres
deixando de lado o Deus que sustenta e que nos dá todas essas coisas. A pergunta é: como você tem vivido a sua vida? Em que pé está a sua vida? Será que você vai chegar ao final da sua vida e você só vai dar valor ao Senhor depois de tê-lo deixado de lado por causa do seu coração obstinado? A segunda parte desse texto, o segundo ponto dessa mensagem, se terminássemos assim, é uma mensagem um tanto quanto triste. Mas no final desse texto, a partir do verso 7, segundo ponto da mensagem, nós temos o Deus que se compadece de nós. Você deve se lembrar que o tabernáculo era o lugar da habitação de Deus no meio do povo de Deus. Mas agora, por conta do pecado, Deus se apartou do povo. Deus diz: eu não vou ficar no meio de vocês. O povo passa então a chorar, a se lamentar, mas isso é um ato da misericórdia de Deus para não consumir aquele povo. Mas Moisés ainda era o mediador. Deus ainda iria falar com o povo. E o texto aqui vai narrar uma outra tenda chamada tenda da congregação. Não é o tabernáculo que ficava no meio do povo, mas o texto vai dizer que Moisés armava essa tenda longe do arraial, lá longe, lá fora, porque Deus diz: olha, se eu ficar no meio deles eu vou consumi-los. Mas isso também é um ato da misericórdia de Deus. Deus ainda estava falando com o povo, porque o Deus é o nosso Deus pactual, o Deus de aliança, o Deus que não mente. E Deus diz para Moisés, e Moisés arma aquela tenda da congregação. E veja, irmãos, isso é importante. Essa tenda da congregação faz um pouco de confusão na nossa cabeça, mas era um lugar de encontro com o Senhor. Mas não era no meio do povo. Não era aquele tabernáculo no meio do povo. Era fora do acampamento para mostrar o pecado de Israel. Israel ainda estava sob julgamento divino. Eles ainda estavam sob a disciplina de Deus. E Deus diz: sim, eu não vou deixá-los. Eu não estarei no meio de vocês. Mas ainda assim, eu sou o Deus pactual. O Deus que prometeu, o Deus que vai cumprir. Moisés então arruma essa tenda fora do acampamento, mostrando para o povo ali no acampamento abandonado por completo, longe do Senhor. Aquele tabernáculo temporário, esse lugar alternativo de encontrar a Deus. Quando Moisés chegava ali, caminhava até aquele tabernáculo, o texto vai dizer que cada um à sua porta da sua tenda olhava para Moisés, e quem queria consultar ao Senhor precisava sair de Israel, precisava ir lá falar com Moisés para ouvir a orientação de Deus. Deus ainda estava mostrando para o povo a sua misericórdia, mostrando o mediador. E quando Moisés entrava na tenda, queridos, a palavra de Deus diz que a coluna de nuvem descia, cobria a entrada, aquela teofania acontecia, aquela manifestação visível da presença e da glória de Deus ainda era vista, porque Deus se compadece de nós, apesar do nosso pecado. Deus nos deu o mediador da nova aliança, Cristo Jesus, o Senhor. A nuvem de glória mostrava às pessoas que Moisés ainda se encontrava com Deus. E o texto vai dizer que Moisés conversava com o Senhor face a face. Obviamente, irmãos, que a palavra de Deus diz que ninguém viu a face de Deus, e nós já temos visto ao longo do texto sobre o arrependimento de Deus, formas humanas de retratarmos uma ação do Senhor. Mas o texto aqui narra como Deus era próximo de Moisés, como que Moisés conseguia conversar com Deus, ouvir as orientações de Deus, como um amigo conversa com outro amigo. Lembra das suas conversas com seus amigos, que hoje você sente falta? Aquela turma toda sentada no muro, conversando, brincando na rua, debaixo do bloco. O texto vai dizer que Deus estava conversando com Moisés, e Deus se encontrava com ele. Em sua graça e misericórdia,
Deus ainda assim se dispõe a falar com o povo. Deus ainda falava por meio do profeta, Deus ainda usava Moisés como mediador da aliança, mas agora o povo precisa se colocar de pé na entrada da sua tenda. É como se fosse uma profissão de fé corporativa. Todos aqueles que querem buscar Deus agora precisam se colocar de pé, precisam ser vistos, precisam estar à porta da sua tenda. Eles precisavam ir até lá, conversar com Moisés, trazer a sua causa a Moisés, esperar a orientação de Deus e então ouvir. Mas Deus não estaria no meio deles. Deus estaria à parte. Mas ainda que um contato de forma limitada, ainda assim, irmãos, era um privilégio extraordinário para aquele povo, porque Deus se compadecia daquele povo. O povo estava distanciado de Deus por causa do seu pecado, mas por meio do mediador, ainda assim, há uma maneira de se conectar com o Senhor. Essa é a nossa realidade. Será que Deus só nos ouve quando o pastor ora por nós? Quando os presbíteros oram, quando os diáconos oram? Será que Deus só nos ouve quando estamos aqui na igreja de Deus? Não, irmãos. Nós precisamos lembrar de algo maravilhoso que como cristãos nós temos. Nós somos habitados pelo Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós lemos no texto de Efésios que Cristo habita em nós, no nosso coração. Esse tabernáculo agora é no nosso próprio coração. E isso só é possível não por causa de Moisés, o mediador do povo de Israel, é por causa de Cristo, o mediador da nova aliança. Apesar de nós, apesar do nosso pecado, apesar dos nossos ídolos do coração, nós temos em Cristo Jesus acesso ao Pai, e louvado seja Deus por isso, porque essa é a mensagem do Evangelho. Em nós somos incapazes de nos aproximar do Senhor, mas por meio do mediador, Cristo Jesus, nós temos acesso ao nosso Deus Santo. Por meio de Cristo, nós somos justificados pela fé, temos paz com Deus, não somos mais inimigos, não há mais condenação para nós. Nós podemos nos aproximar e congregarmos com o Senhor, termos comunhão com Deus, mesmo sendo pecadores. E queridos, o pecado é exatamente essa separação entre Deus e os homens, de maneira que Cristo Jesus é aquele que morre em nosso lugar, é aquele que nos aproxima a Deus, é aquele capaz de trazer amizade entre nós e Deus. Nós que éramos inimigos, agora fomos feitos amigos, somos chamados filhos do Deus Altíssimo. Isso é por meio de Cristo Jesus, o mediador. Moisés conversava com Deus como um amigo. E hoje, na nossa casa, no nosso carro, no nosso trabalho, aqui na igreja, nós também podemos conversar com o Senhor. Nós também podemos entender a voz de Deus. Nós também podemos ser orientados por meio da voz de Deus, por meio da palavra de Deus, por meio dos meios que Deus nos deu para nos comunicar a sua graça. Nós podemos nos aproximar do Senhor por causa do sangue da nova aliança, o sangue que nos lavou, o sangue que nos comprou, o sangue que nos fez novas criaturas em Cristo Jesus, de maneira que Deus olha para nós não pelos nossos pecados, mas pelos méritos de Cristo sobre nós. E louvado seja Deus por isso, irmãos, porque quando nos aproximamos a Deus em oração, nós fazemos na mediação de Cristo Jesus, o nosso intercessor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, certos de que Deus nos ouve, de que Deus nos atende, que Deus nos orienta. Isso é tão real, isso é tão possível. Hoje não é um domingo de ceia, mas nós temos tanta comunhão com o Senhor, nós somos tão amigos de Deus, que Deus nos convida para comer da sua mesa. Que coisa mais gostosa do que irmos na casa uns dos outros, compartilhar o pão, comer juntos, ter tempo de comunhão
entre igreja, e Deus diz: olha, eu vou dar para vocês a minha mesa, eu vou provar para vocês que vocês têm comunhão comigo, que eu estou em vocês e vocês estão comigo. Como? Quando vocês comem do pão e bebem do vinho. É por isso que a ceia é a mesa para os crentes, para aqueles que estão em plena comunhão com o Senhor. Porque é um tremendo privilégio, irmãos, comer do pão, beber do vinho, lembrando aquele que sofreu em nosso lugar, para que eu e você não fôssemos consumidos pela presença do Senhor. Porque Deus diz: olha, eu não estarei no meio de vocês, porque se eu estiver, eu vou consumir vocês. Mas nós estaremos na presença do Senhor, eternamente não seremos consumidos, porque teremos um corpo semelhante ao de Cristo Jesus, porque fomos salvos em Cristo Jesus. Nós desfrutaremos eternamente da presença de Deus no meio do povo de Deus, e não seremos consumidos, porque nós somos salvos em Cristo Jesus, Senhor. E é em Cristo, e somente em Cristo, que nós temos a presença de Deus em nosso meio. Se nós estamos cultuando aqui nessa manhã de domingo, é porque nós temos a presença de Deus no meio do povo. É porque nós estamos reunidos atendendo a santa convocação de Deus. É porque nós ouvimos a voz do Senhor. Se nós estamos aqui cantando louvores a Deus, é porque nós temos em Cristo Jesus livre acesso ao nosso Pai. E essa é a maior bênção, irmãos, que nós podemos ter. É Deus habitando em nós. Um teólogo de Princeton, Archibald Alexander, ele escreve que se Cristo está em nós, há comunhão. Às vezes ele conversa conosco, ele conversa confortavelmente conosco, ele nos dá sinais de seu amor, ele nos instila a confiança e faz transbordar seu amor em nosso coração. E se Cristo é formado dentro de nós, não podemos permanecer ignorantes de sua presença. Quando ele comunga conosco, nosso coração arde dentro de nós. A pergunta é: Cristo habita em seu coração? Você se arrependeu dos seus pecados? Você confia em Cristo Jesus, não apenas como Salvador da sua vida, mas como o Senhor de tudo que você é e de tudo que você tem? Você professa que Cristo Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai? Você crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, em Cristo Jesus? Queridos, se Cristo comunga conosco, o nosso coração arde por sua santa presença. E nós não podemos abandonar isso. Nós não podemos nos acostumar com o fato de que o tabernáculo agora é dentro de nós, porque nós somos templo do Espírito Santo. Conhecer a Deus é melhor do que qualquer bênção que a gente possa ter nesse mundo. Conhecer a Deus e ter Deus em nós é muito melhor do que casa, apartamento, viagens, bens. Nós não podemos nos acostumar com o fato de que o Deus vivo, Todo-Poderoso, tem um relacionamento verdadeiro e eterno conosco. Como somos abençoados, irmãos. Como somos abençoados por Deus, por podermos conhecer o Deus Pai, Filho e o Espírito Santo. Como somos abençoados por Deus, por vermos os nossos filhos conhecendo o Deus Trino, sendo ensinados e guiados no caminho que eles devem andar. Como somos abençoados por Deus quando as nossas orações são ouvidas por meio de Cristo Jesus. Como somos abençoados por Deus porque temos a comunhão dos santos. Mas como somos negligentes, nos acostumando com todas essas coisas. Quando não oramos, quando faltamos o culto por qualquer motivo, quando esquecemos do Senhor para buscar as nossas realizações pessoais, como somos tolos em trocar o Deus de toda a bênção
por bênçãos passageiras. Como somos tolos. Mas, queridos, Deus é rico em misericórdia. E cada um dos seus amigos é amigo para sempre. Cada um daqueles que Deus salvou é salvo para sempre. E Deus investiu nisso. Deus nos amou ao ponto de enviar o seu único filho, para que eu e você tivéssemos uma vida eterna ao lado dele, para que de fato ele estivesse no centro da nossa vida, para o resto da nossa vida. Nós não podemos nos esquecer que Deus nos amou, nos dando Cristo Jesus o Senhor. A palavra de Deus em João 15:13, ninguém tem maior amor do que esse, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Quantas coisas você fez pelos seus amigos, mas nenhuma delas foi dar a vida por eles. Mas Cristo Jesus sim, e Ele é o mediador, é por meio dEle que nós temos acesso ao Pai, é por meio deles que nós chegamos a essa tenda da congregação e temos comunhão com Ele. Nós temos o mais alto privilégio, o mesmo privilégio que Moisés teve, e ainda maior, porque por conta da revelação progressiva, nós sabemos exatamente o que Cristo Jesus fez para garantir a nossa amizade com Deus. Ele morreu por nós, nos dando vida e vida em abundância. O tabernáculo era apenas o começo, irmãos. O tabernáculo era apenas um apontamento, porque Cristo Jesus desceria em carne e osso, e Ele seria o tabernáculo. Ele tabernaculou entre nós, Ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E uma vez que nós temos fé em Cristo Jesus, nós veremos também a Deus face a face. Nós desfrutaremos de comunhão eterna ao lado do nosso Senhor. Deus nos convida, por meio de Cristo Jesus, a um relacionamento verdadeiro com o Senhor. É necessário arrependimento e fé no Senhor Jesus, o mediador da nova aliança. E aí, crianças, o que você desenhou? Depois eu quero ver seus desenhos, tá bom? Não saia daqui com saudosismo, mas não desperdice a sua vida. Aproveite sim o tempo com os seus filhos. Eles não querem não, mas pega eles depois do culto assim, sabe? Dá um abraço e enche eles de beijo. Eles vão ficar morrendo de vergonha. Você vai ficar com saudade disso. Crianças, aproveitem as coisas que vocês têm. Aproveita o colinho do papai e da mamãe. Aproveita o chamego. Aproveita a comida da vovó. Pede hoje, crianças, para dormir na casa da vovó, elas vão amar. Pede almoço de última hora. Aproveite o tempo com os amigos. Tire fotos. Crie memórias boas. Invista nisso tudo. Isso é bom, irmãos. Nós vamos olhar para trás e nós vamos sentir saudade dessas coisas que tínhamos e que perdemos. Mas jamais perca a oportunidade de estar na santa presença do Senhor. Jamais se acostume com a presença de Deus no meio da sua vida. Busque a santidade. Não seja alguém de dura cerviz, de coração obstinado. A palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Todos aqueles que são salvos serão santificados para serem apresentados eternamente face a face ao Senhor. Se você tem andado longe de Deus, se você entrou por acaso aqui nessa igreja, essa talvez seja uma manhã de arrependimento. E se o Espírito Santo está incomodando o seu coração, está tirando dos seus olhos as escamas e mostrando para você a dureza do seu coração, o que você precisa fazer é se arrepender e crer no Senhor Jesus e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E, queridos, isso mudará a sua vida. Isso trará Deus para o meio do seu coração. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, nós vamos orar. Pai querido, nós te damos graças por meio da tua palavra que nos ensina. Nós te damos graças, Pai, por Cristo Jesus, o mediador da nova aliança. É somente por Cristo, Pai, que nós nos aproximamos do Senhor, Pai.
que não sejamos negligentes com a oração, que não sejamos negligentes com a adoração, que não sejamos negligentes, Deus, na nossa vida cristã, Pai. Que não sejamos um povo de dura cerviz. Que tiremos, Deus, os ídolos do nosso coração para adorar somente o Senhor, o único digno de ser adorado, Pai. Santifica, Senhor, o nosso coração. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Em resposta à palavra de Deus, vamos nos colocar de pé.